Então, para a gente aqui é um prazer tê-los e tê-las conosco e todos os representantes municipais indicados, aí, seja da parte técnica de saúde, assessoria de gabinetes, para a gente é fundamental ter os interlocutores adequados aí das cidades. Tá? Eu vou passar a apresentação de maneira bastante rápida e objetiva, e as dúvidas que forem surgindo, a gente pode ou colocar no chat, né, a equipe aqui está moderando, e para o final, a equipe, tanto técnica de saúde quanto administrativo financeiro, vai estar aqui, permanecerá até depois das 11, a gente vai até 11h30, para tirar dúvidas. Tá? Então, a reunião em si se encerra às 11, é bastante rápida, mas a equipe fica à disposição para dúvidas posteriores. Tá? Eu vou começar, vou compartilhar minha tela aqui, para explicar para vocês objetivamente onde a gente está, né? Então, o Jeconias já explicou. Minha tela está aparecendo para vocês? Tá certinho? Legal. Então, o consórcio conectado ele começou justamente na questão da pandemia, em março do ano passado, no finalzinho de março do ano passado, justamente os prefeitos e das prefeitas se unindo para dar conta da questão da vacinação. Era o primeiro desafio enfrentado pelo Conectar. A gente buscou, inclusive, criar alternativas de aquisição para isso, contribuímos para a questão da doação, mas, desde o início, o objeto do consórcio Conectar ele é um objeto amplo. Né? Ele é um objeto de aquisição consorciada de vacinas, né? Se for necessário, a gente continua sendo um instrumento para isso, medicamentos, materiais, né? Todos os insumos de saúde, equipamentos e serviços e tecnologia. Então, todo o escopo do consórcio Conectar ele é para tudo isso na área da saúde. Então, a gente se consolida e está construindo essa autarquia pública de direito público justamente para ser esse elemento junto aos municípios para aquisição consorciada. Né? Então, isso é a construção toda que a gente tem feito, toda essa do ano passado, né? Todos que estão aqui sabem de como a gente tem trabalhado nesse sentido. Né? O tamanho do consórcio, como o Jack falou, ele é bastante grande, ele é bastante desafiador do ponto de vista de harmonizar a informação, alinhar o que tem disponível. Então, a gente tem mais de 2.000 cidades consorciadas, né? Isso representa aí 150 milhões de brasileiros. A gente tem muitas das capitais, das grandes cidades, mas temos muitas cidades de pequeno porte. Então, a gente tem que pensar justamente em como o consórcio oferece aquisições relevantes tanto para os municípios de maior porte, que tem um tipo de desafio, quanto para os municípios de pequeno porte também. Então, é um desafio do nosso planejamento de compras ter o benefício para todos esses. Permaneceremos dessa forma desde o início, né? A gente tem trabalhado dessa forma. Tá? E tem um esforço grande que a gente tem feito de usar não só a capacidade executiva de uma autarquia pública nesse sentido, mas também de representar o capital político das prefeituras junto aos entes nacionais e internacionais. Então, toda a parte de relacionamento com o Ministério da Saúde, com OPAs, com CONASENS, né, a gente tem feito também via prefeituras, então o consórcio tem sido esse ator para contribuir com esse ecossistema de entidades que é o SUS. Né? Então, a gente tem se colocado para tentar dar voz às prefeituras junto com a Frente Nacional de Prefeitos, num caráter mais executivo, justamente para isso. Então, discutir com o Ministério, poxa, como é que está sendo a compra de kit intubação? A gente compra pelo consórcio ou o Ministério está garantindo? Não, tem contrato do Ministério. Então, assim, esse tipo de entendimento é fundamental para a gente saber a posição que está, trabalhar junto com o Ministério, não sobrepor esforço, mas ser uma alternativa viável para os municípios terem um canal de compras, uma compra que gera economia, uma compra mais fácil. Né? E, cada vez mais, um esforço que a gente começou no fim do ano passado e queremos retomar agora nesse ano, são os diálogos regionais. Então, a gente sabe que as realidades regionais são muito diferentes de acordo com a estrutura do SUS em cada estado. Então, a gente fez 5 diálogos regionais junto aos COSENs, né? A gente fez Pará, Ceará, Paraíba, Mato Grosso e Bahia, e a gente pretende continuar esse ano, nesse primeiro semestre, para justamente se apresentar, né? O consórcio é uma novidade para muitas prefeituras ainda que prefeitos e prefeitas tenham feito a formalização e o consorciamento, muitas vezes essa mensagem não chegou na equipe técnica de saúde. Então, é um trabalho nosso de fazer isso chegar. E esse diálogo regional também tem trazido para a gente elementos para avaliarmos o planejamento de compras, também ser orientado junto às realidades regionais. Então, idealmente, seria a gente fazer compras que têm uma característica nacional, mas que servem
as regiões de diferentes formatos. Então, a gente está modelando isso, pilotando algumas questões. Tá? O que a gente tem como intenção de realizar de compras aqui, né? Antes de entrar na compra que está ativa hoje, que é de material médico hospitalar. Então, a gente tem vigente as atas de material médico hospitalar, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente tem para lançar um edital de medicamentos, em que a gente vai ter um rol de medicamentos de amplo uso, justamente para oferecer para a compra municipal. A gente observou justamente o banco de preços da saúde, aqueles medicamentos mais comprados pelas prefeituras. E vamos justamente fazer uma compra centralizada disso, né? uma ata de registro de preço. Estamos também modelando um edital para equipamentos, especialmente refrigeradores. A gente sabe que isso é uma necessidade junto às unidades de atendimento, as unidades de pronto atendimento, UBS, de ter refrigeradores, ter fácil isso, poucas especificações, ter 3, 4 tipos de refrigeradores para ficar à disposição de aquisição dos municípios. E estamos modelando também a contratação de serviços com base em tecnologia. Tá? Modelar isso é um pouco mais difícil no nosso sentido. A gente tem trabalhado muito com a ideia de fazer pilotos regionais sem custo para o consórcio, né? Então, a gente tem trabalhado muito num diálogo junto ao pessoal do Albert Einstein de São Paulo para realizar um projeto de telemedicina em algumas cidades do consórcio para poder testar esse modelo, avaliar o custo e o quanto isso é escalável para a gente oferecer isso para os consorciados. Mas todo esse ano, então, ele tem esse espectro de a gente continuar realizando as compras consorciadas de material médico hospitalar e medicamento, fazer uma compra de equipamentos e aí avaliar o quanto isso é aderente ou não, podendo ir depois para equipamentos de informática, de tecnologia, podemos avançar nesse sentido. E a questão de serviços, de como a gente modela para os consorciados para que isso não recaia sobre cada cidade ter que descrever o termo de referência de cada serviço e possa contratar de maneira centralizada conosco a um custo menor e com maneira simples de adesão, né? Então, esse é o nosso caminho traçado, mas o objeto da conversa de hoje é sobre o presente, o que a gente tem hoje na rua, e que é justamente as atas de registro de preço assinadas, né, que já estão vigentes, de insumos médicos hospitalares. Tá? A gente, nesse setor, a gente conseguiu aí uma média entre os preços de referência que a gente pôs no certame, 40% mais baratos, o que significa, entre a estimativa do custo desses materiais frente ao preço vigente, de quase 60 milhões de reais só nessa primeira compra, né? Então, isso mostra, né, prova um pouco a tese de que o consórcio ele tem um retorno desse investimento de comprar conjuntamente. A gente conseguiu, acho que quem é da área de saúde, quem faz compra de saúde, viu como mudou demais o mercado todo, né? Mudou primeiro o mercado de material médico, agora também o mercado de medicamentos, mas no material médico a gente teve uma expansão da indústria nacional muito grande, de maneira que a gente teve aqui, para ter uma ideia, foram mais de 400 propostas de preço frente aos itens que a gente tinha. Foram mais de 70 fornecedores de material, o que fez com que a gente conseguisse acessar os fornecedores que pudessem praticar preço, mas oferecer produtos de qualidade, né? E a gente fez essa compra de itens garantindo que cada cidade tenha um endereço de entrega. Então, no custo que a gente aqui adquiriu, já está previsto toda a logística para entrega em pelo menos um ponto da cidade, né? Então, isso também desonera o consórcio de fazer a distribuição logística e já no preço embutido já está a entrega até o local da cidade, um endereço por cidade, que é o que a gente previu no edital. Tá? Acho que isso aqui, para a área técnica, vocês já sabem, mas vale passar aqui, os itens que têm atas vigentes e os seus preços são esses, né? Então, a gente tem 3 tipos de agulha, a 9 centavos cada uma dessas agulhas, o avental cirúrgico a 2,79, as luvas de tamanho PMG, eles estão na ampla concorrência, a MIAP a 26,30, a AG a 26,09, mas como a gente fez uma compra, é uma compra grande, a gente teve que ter aquela cota de micro e pequena empresa, de MEPP, e o preço ali é um pouco maior, então nos pedidos a gente vai fazer a proporção de 75-25, isso depois a equipe técnica pode deixar claro, já está no manual, claro, como fica isso, para que a gente possa ter esses preços. E a PFF2 a 82 centavos, que tem gerado, é um preço que a gente, no momento que comprou, ele está muito bom. Algumas cidades estão licitando sozinho agora, estão chegando a preços de R$6, R$7, então
aproveitar esse preço enquanto está disponível. O fornecedor já tem estoque, a gente pediu um adiantamento de disponibilidade de estoque para pedidos imediatos. Então, esses são os preços que a gente obteve, é o preço que a gente tem assinado em ata, disponível para aquisição das cidades, né? E aí, acho que para explicar hoje, agora, a reunião, eu queria colocar um elemento que, além da questão do preço, a gente também está colocando um recurso de doação privada que o consórcio teve, que recebeu no ano passado, tá? Então, justamente no momento de lançamento do consórcio, a gente teve um chamado de grandes empresas aí para doar para o consórcio. Duas dessas empresas, que é a Natura e o iFood, fizeram um aporte bastante relevante para o consórcio. Então, eles doaram aí 4.250.000. E o nosso trato de doação, o nosso contrato feito com eles e o nosso pedido é que essa doação não fosse investida para custeio administrativo do consórcio, mas que ela fosse integralmente revertida em produtos para as cidades consorciadas, né? Isso quer dizer que esse dinheiro todo esse recurso já está na nossa conta do consórcio, mas ele só será aplicado mediante a distribuição de produtos dessa ata de material médico aos municípios consorciados. Então, a melhor forma de repassar isso como benefício aos consorciados é a gente traduzir esse recurso em espécie, em produtos daquela lista que eu acabei de mostrar, para serem entregues nas cidades em que os senhores e as senhoras fazem parte da gestão, né? Então, a forma como a gente regulamentou isso, a forma como a gente entendeu que seria justo uma distribuição incentivando aí a adimplência, a adesão dos municípios, seria justamente fazer isso em etapas. E nessa primeira etapa, nessa convocação de reunião, a gente chamou esses municípios que apoiaram e apostaram no consórcio no ano passado, que ficaram em dia, que assinaram o contrato de rateio, que realizaram o pagamento da semestralidade no ano passado, para ter um benefício maior, que é um benefício equivalente a R$ 12.000 por cidade, traduzido para a lista de materiais, né? A título de exemplo, esse que a gente está chamando de bônus de R$ 12.000 por cidade, ele daria para cada cidade receber 4.000 máscaras PF2, mais 12.000 luvas, 32.000 agulhas e 1.000 aventais, né? Então, a gente fez essa proposta de um kit. É lógico que isso depende da necessidade das cidades, não precisa ser esse o valor, mas, no mínimo, vocês que estão aqui têm direito a receber esse quantitativo sem nenhuma transferência orçamentária na cidade de vocês, tá? Então, é claro que a gente pede que quanto mais vocês puderem programar e planejar, de fato, a demanda que existe na cidade, se ela exceder esse quantitativo, não tem problema, mas que vocês podem fazer um pedido que ele totalize, por exemplo, R$ 20.000. E aí, nesses R$ 20.000, vocês só fazem a transferência de R$ 8.000, sendo que esses 12.000 já são descontados por serem da doação privada, tá? Então, a gente pode... O ideal é que todo planejamento de compra seja feito de acordo com a necessidade, considerando esse discurso. Caso a necessidade seja igual ou menor do que esse quantitativo, peça somente a questão da doação, não envolve transferência, a gente emite a nota e manda para a cidade de vocês para fazer uso desses 12.000, né? É aquele bônus que ele não depende de vocês colocarem mais recursos para compras, mas se quiser, se for oportuno para as cidades, pode fazer dessa maneira, tá? Então, operacionalmente, eu vou passar bastante rápido aqui, né? Só como é que a gente tem feito, né? Todo o pedido, a gente tem tentado simplificar ao máximo um fluxo de pedidos, tornando isso sempre via sistema, né? A gente tem usado um sistema da OneDoc, né, que é um parceiro nosso que ofereceu de maneira gratuita esse sistema. Então, lá dentro a gente modelou. A ideia é que cada município possa fazer a sua programação de uso anual dessa ata, né? Essa ata é vigente até o fim do ano, então podem usar essa ata na sua plenitude, no seu quantitativo que está lá. Cada município envia o seu pedido bimestral, calculando esse desconto. Se quiser pedir só os 12.000, pode pedir, não tem transferência orçamentária. Se quiser pedir mais, pode pedir e faz a transferência orçamentária com o desconto de 12.000. Ao fazer esse pedido, a gente pede que o município faça uma transferência, né, transferência orçamentária, e aí, gente, a gente tem tido algumas dúvidas, não é pagamento antecipado. Nós somos uma entidade pública, somos um consórcio público de direito público. Então,
vocês transferirem recurso para o consórcio significa apenas uma transferência entre entes públicos. Então, repassar essa transferência orçamentária para a gente, ela faz parte da mecânica do pedido, para que a gente possa emitir uma ordem de fornecimento ao fornecedor do produto. Esse fornecedor vai entregar na cidade dos senhores e das senhoras, com o ateste de recebimento enviado para nós, o consórcio paga o fornecedor, né? Então, assim, qualquer deficiência de entrega, qualquer falta de pedido, a gente, enquanto consórcio, é o gestor único do contrato, a gente aplica multa, a gente devolve recurso para vocês se não for cumprido completamente o processo. Então, a ideia é que a gente simplifique esse fluxo, que a gente centralize isso e que facilite essa relação com o fornecedor. Tá? Então, aqui, no nosso site, na área de licitações e orientações para o uso das atas de registro de preço, ali dá para começar o pedido, né? Então, eu queria, especialmente para as áreas técnicas aí da saúde, para depois dessa conversa a gente já testar, já fazer esse uso. Karina e Bruna, que estão aqui, são da equipe técnica que prestam esse apoio, né? Então, a ideia é justamente a gente fazer isso. E para usar os R$12.000 de doação privada, e aí termino por aqui a conversa, né? A gente tem os seguintes condições e alguns acordos aí, né? Esse recurso de R$12.000 ele está disponível para uso até o fim de julho, tá? Que é o nosso contrato vigente com os doadores. A ata ela está vigente até fim de dezembro, para pedir com aqueles preços que eu mostrei. Mas para usar os recursos, os 12.000, a gente pede que se adiante isso, faça a programação para o pedido sair até 30 de junho. Tá? A ideia, assim, outra dúvida que surge, mas a gente tem que aderir à ata, a gente vai pegar carona? Não, todas as cidades consorciadas, elas entram como partícipes da ata. Então, assim, todas as cidades já constam como contratantes da ata. Vocês não precisam, poxa, o tribunal daqui não deixa, a gente sabe que isso tem interpretação diferente. Não se preocupem, não é uma carona de ata do consórcio. Todas as cidades, as 2.000 cidades, são partícipes da ata, já estão incluídas lá, têm direito total para pedir isso. Tá? E aquilo que eu mencionei antes, de vocês programem o volume que for necessário, esse desconto dos 12.000, ele se aplica perante isso. No primeiro pedido, a gente já faz isso dessa forma. Tá? Acho que tem mais um ponto que eu acabei não colocando aqui, que assim, as condições para que a gente possa fazer isso são as mesmas condições de realização de pedido, né, gente? Então, assim, precisa cumprir ali nesse fluxo que eu mostrei, na entrada dos dados, a gente tem que garantir a identificação funcional, seja do secretário ou secretário de saúde ou do assessor técnico, né, para a gente saber que é um pedido mesmo de um quadro funcional da prefeitura. Então, tem uma verificação inicial que ela não permite uma simplicidade absoluta. Então, eu queria pedir para cumprir essas condições, para fazer o planejamento anual, nos ajudem nesse sentido de a gente poder antecipar com o fornecedor quais são as janelas de entrega, quais janelas de pedido, né? Não fazer só o pedido do que eu preciso para amanhã com urgência, mas tentar pensar num planejamento de alguns meses, né? E para fazer uso disso, a gente está pedindo também que concluam o processo de regularização de 2022, né? Então, a assinatura do contrato de 22 e o pagamento da anualidade de 22, que sejam precedentes ao uso do recurso de doação, né? Deixo aqui para o final, e aí acho que não sei se temos dúvidas já no chat, eu não fui acompanhando aqui, Cláudia, me ajuda, mas deixo aqui, esse é o canal, nossa central de atendimento pelo WhatsApp, tá? A gente está com um pequeno problema nesses dias, da quarta-feira a gente deve restabelecer esse número, mas qualquer coisa vamos disponibilizar outro número aqui, Gabi, se puder ser o seu, a gente disponibiliza para todos aqui. Nesses 3 dias, se tiver dúvida, pode ser por esse outro número que a Gabi vai colocar. Mas essa é a nossa central. E aí, acho que vale a pena abrirmos para dúvida. Eu só vou pedir... Realmente preciso sair às 11, uma reunião com o presidente do consórcio e com o presidente da frente, mas a equipe técnica fica à disposição aqui até 11h30, como falei. Tá bom? Cláudia, temos dúvidas? Como é que você prefere tocar, abrir, ler do chat? Me avise por aqui. Boa tarde a todos, bom dia a todos, eu sou Cláudia Jardim, da comunicação. A gente já vai colocar a apresentação aqui no chat para quem quiser já copiar e baixar o documento. A gente também vai compartilhar com todos por e-mail para facilitar esse processo. E, Marcelo, a gente vai respondendo aqui no chat, acho que para facilitar a dinâmica pontualmente para cada um dos municípios.
especificando ali as dúvidas e colocando a equipe à disposição, tá? A gente já está articulando aqui as respostas pelo próprio chat, para facilitar. Perfeito, gente. Então, bom, mas se alguém quiser vocalizar, acho que não tem problema. A gente está aberto aqui. Quem quiser levantar a mão, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, também estamos à disposição. Eu estou lendo as dúvidas, dá vontade de responder já. Aí, vocês que me monitorem aí. Tem alguns secretários de saúde, Marcelo, perguntando sobre a possível troca dos itens, né? Ao invés de fazer esse bônus que a gente exemplificou ali, segmentado em aventais, luvas, máscaras e agulhas, se é possível mudar essa combinação de itens de acordo com a realidade dos municípios. Essa é uma das dúvidas que apareceu aqui. Perfeito, absolutamente. É de acordo com a necessidade da cidade. Ali foi uma sugestão do que R$12 mil é capaz de adquirir frente aos preços do consórcio. Mas se quiser pedir esses 12 mil só em agulha, só em avental, só em máscara, não tem problema. O que for necessário e mais aderente à cidade, a gente só tem que sempre observar os estoques dos fornecedores, né? Então, se todo mundo, todas as cidades pedirem de uma vez só máscara, a gente já vai esgotar, mas a gente vai computando e deixando isso transparente de acordo com o que a gente tem previsto na ata, tá, gente? Mas faça o pedido de acordo com a necessidade. Tá? Eu estou vendo aqui de ata de medicamentos. Gente, a gente fez um edital de medicamentos para 7 itens. E a gente, na sexta-feira, né, na semana passada, a gente teve toda a negociação do pregão. A gente não chegou nesses 7 medicamentos ao preço de referência ou fornecedores qualificados para fazer isso. Então, a gente declarou fracassado o primeiro edital de medicamentos. Eram apenas 7 itens, a gente estava querendo entender e testar esse mercado. Sendo muito sincero com vocês, os proponentes, diferentemente do que foi com o material médico hospitalar, foram proponentes, todos eles distribuidores ou redes de farmácia, o que não ajuda no preço. Então, a gente vai fazer um novo edital, a gente está fracassando aqui, e vai propor um novo edital com mais medicamentos. Tá? Serão 22 medicamentos ao todo, 7 no primeiro lote e mais 15 que já estavam programados, para fazer uma nova licitação e aí estabelecer um tipo de relacionamento e diálogo direto com os fabricantes, né? Indo para as associações de produção médica, para talvez fazer até uma espécie de audiência pública para divulgar a ata, a gente tem pensado nisso. Então, o primeiro edital ele foi fracassado, tá, gente? Sendo muito sincero, mas a gente já lança um segundo aí nesse comecinho de fevereiro para não ficar muito tempo sem ter esses medicamentos. Tá? Marcelo, uma outra dúvida que tem aparecido aqui é a validade da ata, até quando ela fica em vigor e até quando os municípios podem solicitar os produtos. Perfeito. As atas elas foram assinadas parte delas nos últimos dias de dezembro, parte nos primeiros dias de janeiro. Então ela tem 12 meses de duração, né? Então a gente tem aí no mínimo até 31 de dezembro desse ano para fazer o uso da ata. A questão do prazo do uso do recurso de doação é que ela é um pouco mais curta, é até fim de julho, tá, gente? Então, pelo acordo nosso com os doadores. É claro que se a gente chegar em junho e tiver ainda saldo de doação, a gente vai buscar com os fornecedores, com os doadores, estender esse prazo até o fim do ano. Eu não vejo problema nisso. Mas hoje, para dar para vocês, seria, a gente tem esses R$12 mil para uso até julho, tá? Os prazos são esses. Eu vi mais uma pergunta aqui sobre as seringas, né? Nesse edital de material, a gente teve fracasso dos itens de seringa e também do item de máscara cirúrgica, aquela tripla, né? Então, a gente está em parecer jurídico, justamente um novo edital incluindo esses itens e incluindo a agulha para vacinação infantil também, né, Karine? Então, a gente republica, vai fazer um novo edital de material com esses 5 itens, deve ser publicado no início da próxima semana. Já está em parecer jurídico, já tem pesquisa de preço, o termo está feito, a gente já deve publicar para ter isso, na melhor das hipóteses, disponível para compra aí no fim de fevereiro, começo de março. Tá? Bom dia. Só para fazer uma complementação, tinha uma dúvida se há limite, né, do que cada município pode utilizar. Então, assim, só para esclarecer, os municípios devem programar as quantidades que são necessárias de cada um dos itens.
não há limite. Então, o município informa qual que é a necessidade e a gente aqui se organiza para dar conta de atender todos os municípios nas quantidades necessárias, está bem? Só para poder, que tinha uma dúvida aqui em relação a isso, só para reforçar essa questão. Então, vocês não precisam pensar, eu posso pedir tanto ou não. Peça o que for necessário na programação e depois no pedido, conforme a necessidade de vocês. Lembrando que a programação, ela não é engessada, vocês não são obrigados a comprar tudo. Nós estamos falando de uma ata de registro de preço, então vocês não são obrigados a comprar tudo que programar, mas a programação nos ajuda aqui internamente a nos organizarmos e atender prontamente a necessidade de vocês. Obrigado, Karina. Karina, eu vou deixar você e Cláudia no comando aqui. Eu queria agradecer todos e todas aqui. Muitíssimo obrigado. Se acharem necessário, a gente tem toda a disponibilidade de fazer um fórum permanente. A gente pode fazer, olha, está sempre disponível a equipe técnica nesses horários, toda segunda ou cada 2 segundos. Enfim, acho que para esse começo, especialmente, que tem dúvidas do uso, do formato, a gente está absolutamente à disposição aí por diversos canais e podemos abrir esse de conversa, de dúvidas também, tá bom? Eu peço licença, mas peço que Karina, Cláudia continuem aqui para tocar com a turma, tá bom? Obrigado, ótimo dia para vocês, ótima semana. Eu não sei se todo mundo acompanhou a apresentação da Karina. A Karina responde pela área técnica do consórcio. Karina, tem algumas pessoas perguntando aqui no chat sobre a questão de compra de teste de antígenos, se tem previsão e se isso consta no nosso radar. Ainda não está na nossa programação a compra de antígenos, né, de teste de antígenos, mas nós internamente estamos avaliando, mas ainda não é um dos itens prioritários aqui para a compra do Conectar. É melhor imprimir. Cláudia, eu vou emendar aqui para responder 2 coisas que eu vi no chat, pode ser? Só para esclarecer, lembrando que, assim, os R$12.000 vocês podem utilizar da melhor forma possível, né? Que é necessário para vocês. Então, assim, se for necessário somente máscaras PFF2, vocês podem usar o recurso somente para PFF2, ou se for agulhas, luvas, como foi exemplificado aqui de um município, vocês vão poder utilizar de acordo com a necessidade do município esse recurso de doação. O prazo para iniciar os pedidos já está aberto, vocês já podem se organizar para estar fazendo pedidos. Nós já estamos recebendo pedidos dos municípios e quanto mais rápido nós recebermos o pedido de vocês, mais rápido nós conseguiremos atender vocês. Então, já podem se organizar, se tiver alguma dúvida, podem nos contactar. Eu vou deixar aqui até o nosso e-mail também no chat, para vocês poderem entrar em contato para esclarecimento de dúvidas, né, da área técnica, que a gente possa auxiliar vocês. Karina, tem uma dúvida também que eu acho que merece atenção, que é a periodicidade dos pedidos, né? Até quando os municípios podem pedir esse bônus, que é um bônus pontual de R$12.000, né, para aquisição de insumos. Então, esse é o prazo, ele finaliza junto com a data da ata, mas tem o pessoal perguntando a periodicidade dos pedidos, para além do bônus, para essa rotina da aquisição coletiva aí de insumos. O pedido ele vai ser bimestral. A cada 2 meses, o município pode se organizar para fazer um pedido. Isso facilita para a organização do município e também para o fornecedor para realizar a entrega. Agora, a utilização da doação, ela pode ser nesse primeiro pedido que vocês vão estar fazendo, ou pode ser até 30 de junho, que é o prazo que a gente tem para utilizar a doação. Então, o município pode de imediato agora utilizar ou não, no segundo ou terceiro pedido, utilizar esse recurso. Aí fica a critério do município o que é melhor nesse momento para poder utilizar. Karina, Cíntia aqui, tudo bem? Eu acho que tem uma questão que apareceu de forma recorrente, apareceu também aqui no meu privado, talvez fosse importante repetir, porque várias pessoas entraram depois, o fluxo para fazer, né? Qual o passo a passo para chegar. Que algumas pessoas me perguntaram se é um ofício direto para o consórcio, como que vai fazer para acessar esse pedido. Talvez se a gente retomasse como que tem que ser o processo. Vamos lá, vou explicar aqui para vocês, mesmo sem a apresentação. Vocês vão acessar o site do Conectar. Ao acessar o site do Conectar, vocês vão ter um menu. No menu tem a barrinha lá, licitações, e vai ter o submenu orientações para uso da ARP do Conectar.
Quando vocês entrarem nas orientações, vai ter o passo a passo do que vocês precisam fazer. Lembrando que o primeiro passo é estar regularizado com o Conectar. Aí, a partir do segundo passo, vem a programação que vocês precisam realizar. Lembrando que a programação é o que vocês precisam, não precisa se preocupar em ser uma quantidade maior ou menor. Vocês vão fazer a programação do que é necessário para o município. Feita a programação, a gente recebe toda essa documentação via OneDoc, né, do que vocês estão programando, de como vocês realizaram essa compra, a gente recebe essa documentação e aí libera para vocês fazerem o pedido. Sendo liberado para vocês fazerem o pedido, vocês nos encaminham o pedido, a gente passa a orientação para a transferência do recurso financeiro. Como o Marcelo exemplificou, não é pagamento antecipado, é uma transferência do recurso que só será repassada para o fornecedor após a entrega no município do item solicitado. Feito a transferência, a gente passa o pedido para o fornecedor, a ordem de fornecimento, e a gente monitora, acompanha aqui pelo Conectar essa entrega. Sendo realizada a entrega, vocês nos encaminham a nota fiscal atestada, nota de simples remessa atestada. Essa nota a gente recebe aqui, faz a conferência e efetua o pagamento e emite um relatório para vocês daquele pedido, foi feita a entrega e foi realizado o pagamento do recurso antecipadamente transferido. É isso. Karina, tenho algumas dúvidas aqui relativas à necessidade de convênio. É importante lembrar que os municípios de vocês aprovaram um projeto de lei na Câmara, então os municípios já estão vinculados ao consórcio. Então não é necessário nenhum tipo de convênio. Henrique, responde pelo administrativo, está com a mão levantada, por favor, Henrique, só abrir o seu áudio, que eu acho que a gente não está discutindo. Oi, pessoal, bom dia a todos, prefeitos, prefeitas, secretários e demais servidores. Bom, em relação à questão da parte financeira, a gente criou esse processo para minimizar o esforço de vocês e garantir transparência tanto para o fornecedor como para o município, além da segurança em relação ao pagamento. Como já existe um contrato de rateio referente a 2021, nós, objetivamente, aprovamos o benefício da doação para os municípios adimplentes, mas, obviamente, nós estamos num fluxo que tem pretensões de avançar com as licitações em 2022, que vai, naturalmente, exigir que os municípios, para poder fazer jus a essas licitações, continuem consociados conosco. Então, o contrato de rateio ele tem duas funções, tanto garantir a permanência do município no consórcio, como também viabilizar a parte financeira em relação às transferências. O contrato ele já prevê, na cláusula primeira, salvo engano, no parágrafo único, ele aponta exatamente essa previsão de uso dos recursos do município, não importa se são recursos da saúde ou recursos próprios para utilizar para pagamento das despesas com a aquisição de insumos conforme as atas que já foram divulgadas. Obrigado. Cláudia, só para fazer um esclarecimento, se o município não fizer a escolha agora, por exemplo, de utilizar o recurso da doação para o primeiro pedido, ele pode usar para um segundo. E aí, no segundo, ele pode utilizar as atas que ainda não estão disponíveis de materiais, como seringas e as máscaras descartáveis. Então, se não fizer uso agora, pode fazer no segundo pedido, que é quando a gente já vai ter disponível seringas e máscaras descartáveis também. Carlos, quem quiser abrir o microfone e questionar aqui algum pedido, alguma resposta, alguma questão que não tenha sido elucidada, eu estou de olho aqui no chat tentando endereçar todos os temas, mas quem quiser pode ficar à vontade para questionar, acho que esse é o espaço para isso, né? A gente orientar vocês a como avançar nesse processo rapidamente, então fiquem à vontade se quiserem direcionar. A gente está aqui, os representantes do consórcio estão à disposição, a gente tem membros, tem a Cíntia Cristo, que é a secretária executiva do consórcio, para quem chegou depois e não pegou a parte das apresentações, Karina responde pela área técnica, Henrique responde pela área administrativa, Bruna, temos o Luiz Felipe, Gabriela, então, com o tempo vocês vão se familiarizando aí com as nossas carinhas, acho que muitos de vocês interagiram conosco no WhatsApp, né, a gente fez uma força-tarefa aqui para alertá-los
a participarem da reunião, exatamente para que a gente pudesse alinhar direitinho esse fluxo e garantir que os itens cheguem com agilidade nas cidades de vocês. Então, a gente está aqui à disposição. Acho que a gente colocou no chat o site, os telefones, o e-mail. Desculpa, Cíntia, só alertar o pessoal que os nossos contatos estão disponíveis aqui no chat também. Te passo a palavra. Obrigada, querida. Eu acho que, assim, me parece que algumas pessoas entraram depois, talvez se a gente colocar a apresentação novamente no chat, disponibilizar, tem uma pergunta aqui pedindo explicação sobre o que é essa doação. Então, só para retomar, né, porque foi feita a apresentação pelo Marcelo um pouco antes, trata-se de um recurso que alguns doadores privados enviaram para o consórcio na condição de que eles se convertessem em insumos, né, em espécie, em material, para os municípios consorciados. E aí, depois, né, de algumas pactuações com a diretoria do consórcio, enfim, da melhor forma de usar esse recurso de doação vai ser distribuído conforme o que a gente está apresentando aqui. Então, os municípios que estavam adimplentes no ano passado e que estiverem adimplentes nesse ano terão direito a R$12 mil em espécie, né? Então, em insumos da ata que está disponível, ou da ata que está disponível, ou de alguma próxima ata que venha a abrir e que tenha insumos para os municípios. Então, trata-se, o recurso ele é proveniente de uma doação privada que o consórcio recebeu para ser destinado para os municípios consorciados. Acho que respondi a questão que estava aqui. E eu vejo que tem mãozinhas levantadas do Michel de Guarulhos e da Tatiane de Mata, de São João, acho. Por favor, Michel. Bom dia a todos. Sou Michael, secretário adjunto da Saúde de Guarulhos. Só uma dúvida simples. Na apresentação do Marcelo, ele colocou que o prazo para uso das doações é 30 de julho, mas eu entendi a Karina falar 30 de junho. Vocês podem só confirmar a data, por favor? Obrigado. Eu até corrigi aqui, Michel, desculpa. É 30 de julho, tá bom? Já fiz a correção até aqui no chat, desculpa. Tatiane. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Tatiane Rebouças, sou secretária de Saúde do município de Mata de São João, na Bahia. Eu gostaria de saber se vocês pretendem fazer grupos de discussões eu vi que vocês têm interesse em fazer aquisição de serviços de tecnologia. E a gente sabe que a gente tem é um país com muitas diferenças regionais. E, em especial, o município de Mata de São João é um município que tem, digamos, peculiaridades. É como se eu trabalhasse com 3 municípios ao mesmo tempo, zona rural, litoral e sede. E a gente precisa discutir muito essa questão. Eu já havia iniciado uma discussão com Einstein sobre a questão da teleconsulta, que demonstrou inviabilidade, né, no serviço para a gente com relação a valor e custo. Mas eu ainda acredito muito nisso. Acho que a teleconsulta é a solução do SUS, na minha opinião. E eu gostaria de saber se vai haver grupo de trabalho nesse sentido, e eu gostaria de participar desse processo, se houver, ok? Obrigada, Tatiane. Eu acho que, assim, bem importante, se você puder depois, né, nos contactar pelos canais de contato aqui, para a gente estabelecer enfim, essa aproximação e colocá-la aí também no circuito quando a gente começar essas discussões. Obrigada. Acho que agora aqui na minha lista é o Bruno Sasson, de Niterói. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui participando com vocês. Eu queria tirar umas dúvidas, principalmente em relação ao pagamento. Nós recebemos um documento assinado aí pelo presidente do consórcio, que eu estou encaminhando para o prefeito assinar, e aí eu vou pagar
contribuição anual, não veio com nenhum recibo, nenhum boleto. Como é que eu poderia tratar isso? Bom dia, Bruno. Vou aproveitar que o Henrique é o próximo e ele já tira essa dúvida. Obrigada, Perfeito. Henrique. Bom, Bruno, eu vou pegar teu contato, se você puder disponibilizar aqui no chat, e a gente providencia o encaminhamento do boleto. Você só precisa me dizer para que data você quer, considerando que no contrato o dia limite é o dia 15 de fevereiro, tá bom? E respondendo ainda, pegando um gancho na fala da Tatiane, a gente tem um contato muito bom com o pessoal do Einstein também, Tatiane, e a gente já vinha conversando, acho que desde outubro do ano passado, sobre essa possibilidade. Eu acredito que, como a gente está falando numa questão consorciada, então o ganho de escala favorece a redução dos custos e provavelmente será, de fato, um diferencial para os municípios que, a princípio, têm essa dificuldade em adquirir alguns tipos de serviço ou de produto em razão da falta de competitividade. Por isso que a gente considera tão importante a participação dos municípios no consórcio, porque é essa voz coletiva que nos dá a capacidade de barganhar preços, de conseguir menores custos de insumos, de serviços, e assim garantir que exista uma equidade aí, favorecendo os grandes, os médios e os pequenos municípios brasileiros. Obrigada, Henrique. Estão pedindo aqui também para eu reforçar, acho que uma informação que está aparecendo bastante aqui no chat, sobre a anuidade de 2022. Para acessar o recurso de doação, é necessário que esteja adimplente com a anuidade de 2022. E aí, segue novamente, acho que a Cláudia colocou aqui os contatos, né, do consórcio, para se alguém tiver alguma dúvida, se não tiver recebido né, o contrato de rateio e as formas de pagamento dessa anuidade, pode entrar em contato aqui pelo telefone que a gente reenvia. Esse documento foi enviado. Aí eu gostaria de reforçar, acho que enfatizar duas situações. Todos os municípios que têm que estão contemplados nessa doação dos 12 mil são municípios que já são adimplentes no ano de 2021. Então, entendemos que este processo administrativo, né, nas prefeituras, ele já deve existir, porque ano passado já foi pago. Então, só os municípios que pagaram 2021 vão receber a doação de 12 mil reais agora em 2022. Mas a anuidade de 2022 também precisa estar em dia. Então, a gente tem como uma forte hipótese de que esse processo administrativo já existe, porque já aconteceu no ano passado, e se por acaso vocês não receberam, né, o contrato de rateio e as formas de pagamento do ano de 2022, é só entrar em contato conosco que a gente reenvia para, né, o interlocutor que, enfim, que vocês indicarem, tá bom? Só para esclarecer uma dúvida que eu vi aqui no chat sobre a entrega do material de doação. Assim como para o material do dia a dia, sem ser o da doação ou da doação, o fornecedor, após a gente emitir a ordem de fornecimento, tem 20 dias para efetuar a entrega no município. Então, esse é o prazo que a gente tem estabelecido em edital para a entrega dos materiais. Pessoal, a gente disponibilizou aqui no chat a apresentação, o documento para download, além do link, os telefones, os e-mails do consórcio, então reforçando que a gente está à disposição para orientá-los nesse processo. A gente está salvando aqui todos os dados que vocês colocaram para também fazer um contato privado com cada um, para indicar os documentos que estão sendo solicitados. Eu sigo admitindo pessoas que estão entrando agora, então para quem não acompanhou a apresentação, os dados estão todos no chat, aqui na barra lateral do Zoom. Eu vou colocar uma vez mais para quem está entrando agora poder acessar o documento que foi apresentado e poder nos contatar também para tirar dúvidas sobre o processo,
mas estamos à disposição aqui se quiserem fazer uma questão adicional. Acho que a gente já foi, dentro do possível, respondendo todas as questões administrativas, de prazo para entrega, insumos previstos, a possibilidade de customizar isso de acordo com a realidade dos municípios, mas nos alertem aqui se a gente deixou passar alguma coisa. Vamos fazer reunião com que periodicidade? A gente tem feito, como o secretário executivo trouxe, alguns diálogos intermediados pelos COSENs e pelos órgãos de saúde estaduais. A gente já fez 6 encontros, eles devem acontecer em outros estados a partir do mês que vem, mas a gente está aberto para fazer conversas entre as equipes técnicas, né, para alinhamento desse fluxo. É um processo bem simples, né, Karina? A gente processo 100% digital, seguro, transparente, então é intuitivo. A gente tomou esse cuidado de fazer um processo que seja fácil para as equipes lidarem, mas a gente tem todo um processo de suporte. No site tem uma área dedicada ao consorciado, e que detém uma série de documentos técnicos, notas técnicas, tutoriais. Então, quem ainda não tem acesso, é só encaminhar um e-mail para a área técnica. A gente gera login e senha com base nas certificações ali de segurança para acesso aos dados privados dos municípios, e a equipe técnica fica à disposição para orientar esse processo, mas é algo bem intuitivo e fácil, simplificado de ser utilizado. A gente tomou bastante esse cuidado, já que a inovação é um drive importante aí para o consórcio, né? A ideia, todos os processos são pautados nesse eixo central aí de ser inovador, tecnológico e simples. Deixa eu só ver se está entrando mais alguma pergunta aqui. Deixa eu aproveitar enquanto podemos a Cláudia fazer... dá uma olhadinha. Desculpa, Cláudia, Isso. bem rapidinho. É só para Claro. registrar para quem chegou depois que nós, enquanto consórcio, somos um braço da Frente Nacional de Prefeitos, aqui representada na pessoa do Jeconias Júnior, e só para fazer o registro da importância da Frente Nacional de Prefeitos nesse processo. Sem eles, em 2021, sem o engajamento do presidente, da equipe, para que a gente existisse, a gente hoje não estaria aqui fazendo essa grande entrega para os municípios. Então, registrar a participação fundamental da frente nesse processo de construção e de criação do consórcio nacional. Obrigado, Jeconias. Obrigado, Henrique, pela menção e, mais uma vez, reiterar, né, o nosso compromisso institucional de estarmos juntos aí nessa jornada do Conectado. Tem uma pergunta aqui. Desculpa, assim, acho que a Karina estava com a mão levantada, talvez seja a mesma. A Tatiane está pedindo a possibilidade de uma reunião com a área de compras, com o setor de compras. Tatiane, eu coloquei já aqui o nosso e-mail, área.técnica. Se você quiser solicitar uma reunião pelo nosso e-mail, a gente faz sim, não há problema. Nós já tivemos reuniões com as áreas, quem vai mais operacionalizar os pedidos, enfim, com outros municípios, então a gente está aqui à disposição. Além da Tatiane, se tiver outros municípios que precisem de uma reunião para a gente poder conversar com mais calma, com mais detalhe, cada etapa do que precisa ser feito, toda a equipe do Conectar aqui está à disposição para isso. Então, eu deixei aqui já o e-mail, área.técnica@consorcioconectar.org. Estamos à disposição, podem nos acionar para a gente poder agendar essa conversa. Karina, tem uma última questão aqui, Cíntia e Karina, desculpa, sobre o limite de pedidos que o município pode fazer e como é revertida a anualidade, né? Não sei se Henrique quer complementar também um pouquinho nesse sentido de que esse bônus acaba aqui revertendo praticamente mais do que a anualidade que os municípios estão pagando, né? Acho que são as duas questões finais aqui para a gente encerrar a reunião. Bem lembrado, Cláudia. Bom, a gente tem municípios de diversos portos no Brasil, vai de São Paulo até municípios com menos de 1.000 habitantes, e o valor de R$6.000, que é o valor da anualidade para os municípios menores, ele, de fato, acaba se revertendo. Estou no meio da conversa, uma raiva, à medida em que existe a compra e, obviamente, a economia dos recursos
com a aquisição dos produtos que nós estamos disponibilizando a preços bem menores do que os preços de mercado. Então, e além disso, tem a questão da doação, que acaba compensando, eu diria, não um custo, mas um investimento, que é a anualidade que é paga pelos municípios. É um valor muito baixo comparado aos consórcios. Por exemplo, o consórcio Nordeste, que contempla os 9 estados da federação, tem uma receita anual de 49 milhões de reais por 9 estados. Então, a gente, enquanto município, está cobrando 6 mil reais por município, dependendo do porte, enfim, podendo chegar, aqui no caso de São Paulo, chega, se eu não me engano, a 49 mil, que ainda é um valor muito baixo, considerando o porte do município de São Paulo. Acaba sendo revertido à medida em que os municípios utilizam as atas e conseguem economizar muito recurso adquirindo esses produtos a preços mais baratos. Vou pegar o gancho do Henrique e vou, acho que, responder 2 coisas bem objetivas. Então, primeiro, como ele disse, né, cada município tem um valor dependendo do porte populacional e da receita líquida corrente. Então, para alguns municípios, o valor da doação é, inclusive, maior do que a anuidade. Então, agora, tentando responder. A anuidade, o município paga, segundo o contrato de rateio, vai valer para o ano inteiro e ele vai poder acessar, tem uma pergunta aqui, né? Quantas vezes ele pode usar? Vai poder acessar todas as atas, estando em dia, todas as atas que o consórcio disponibilizar, o município poderá fazer uso dela. Então, pragmaticamente, a anuidade dá o direito do município participar de todas as atas que o consórcio liberar. A outra pergunta é quantas vezes pode usar esse recurso da doação? O recurso dessa doação é uma cota única, então, eventualmente, se recebermos outras doações privadas, elas serão convertidas novamente da forma que o doador solicitar, né? Como é um acerto quando o doador faz esse envio do recurso para nós, a forma como será aplicado. Então, uma vez que definir a forma, se tiver novas doações, ele será convertido para os municípios do mesmo jeito. Mas, no momento, a cota é uma cota para ser usada em atas de insumo nesse ano. A ata essa doação, esses 12 mil, é até julho, né, Karina? Então, o recurso que os doadores privados deram, que gerou esses 12 mil para cada um dos participantes aqui, ele pode ser usado nas atas de insumo até julho desse ano. Tá bem? E, uma vez paga a anuidade, o município pode participar de todas as atas que o consórcio, enfim, liberar ao longo desse ano. Então, teremos outras de insumo, teremos de medicamentos e, eventualmente, inclusive, de serviços, como a gente já apresentou antes. Acho que eu respondi. E Tatiane está de mãozinha levantada. Rapidinho, só uma dúvida que ficou lá na fala dele, eu lembrei agora. Ele falou sobre a questão de pagamento antecipado. Isso caberia para quando eu fizer o pedido com recurso orçamentário da prefeitura, a gente fazer pagamento antecipado? Porque, geralmente, a gente recebe uma ata, né? Aqui, por exemplo, no Estado, a gente tem a ata que a gente faz parte, a gente abre um processo, emite um empenho, encaminha para a empresa entrega, emite a nota fiscal e a gente faz o pagamento. Vai ser com esse mesmo fluxo ou isso muda? E qual é o embasamento legal para isso? Porque a gente não tem prática de fazer pagamento antecipado aqui no município. Bom, eu vou te responder, Tatiane. Bom, nós não trabalhamos com pagamento antecipado, tá? Como nós, consórcio, somos uma autarquia pública, a transferência orçamentária realizada do município para a autarquia, ela está prevista no contrato de rateio. Então, não existe ilegalidade nesse processo, porque é uma transferência entre órgãos públicos, uma espécie de convênio, se você quiser usar esse nome, que é o nome mais comum para todos. A gente só paga o fornecedor quando vocês recebem a mercadoria. Então, o fluxo, de forma objetiva, o município faz o pedido, dentro de 15 dias após a entrega do pedido, ele faz o depósito do recurso correspondente a esse pedido para a conta do consórcio, tá? Com a comprovação do recurso na conta do consórcio, nós avisamos ao fornecedor
e emitimos a ordem de empenho. Por quê? O contratante somos nós, vocês são beneficiários da ata, tá? Então, nós, enquanto contratantes, emitimos a ordem de empenho, a nota de empenho para o fornecedor fazer a entrega. O fornecedor faz o processo assim que a mercadoria chega, que for atestada por vocês, com base nos dados dos profissionais que foram indicados como fiscais e gestores do contrato, vocês nos informam que deu tudo certo, e aí sim é que a gente paga ao fornecedor. Então, não é um pagamento antecipado. Seria se houvesse, como você bem colocou, que é até previsto por conta da pandemia, que os municípios paguem ao fornecedor antes de receber a mercadoria. Isso não acontece conosco, tá? A gente só entrega o recurso ao fornecedor quando a mercadoria chegar, conforme o pedido do município. E se, por acaso, houver alguma irregularidade ou atraso substancial, nós podemos, inclusive, devolver o dinheiro ao município, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes. Mas para a gente executar isso, a gente vai ter que fazer um outro termo legal, ou com o próprio contrato que a gente tem já é possível fazer essa transferência? Essa pergunta surgiu sexta-feira pelo município de Pelotas, tá? Tem um município parceiro nosso, Sacramento, que inclusive já fez o repasse do recurso com base no contrato de rateio, que já tem a previsão também do repasse do valor de compra e da ordem de fornecimento, tá? Então, contabilmente, pelo menos para o município de Sacramento, não foi dificuldade esse repasse. O município de Pelotas, que já é uma cidade de médio porte, nos questionou se poderia fazer um termo aditivo ao contrato de rateio para deixar mais claro esse processo de transferência. Eu não vejo problema, inclusive eu já estou com a minuta do termo pronta. Eu sugiro isso. Pronto, tudo bem, então. Eu vou fazer o seguinte. Aqui não é fácil não, viu? Eu imagino. Mas aí a gente está com essa minuta pronta, eu vou submeter ao procurador de Pelotas, que foi quem fez a sugestão, para a gente construir esse documento juntos. Eu acredito que até o final do dia nós estejamos com esse aditivo, que é basicamente um esclarecimento ao parágrafo único da cláusula que fala sobre o pagamento do rateio e das despesas de compras, para tirar as dúvidas que eventualmente a própria contabilidade possa fazer sobre esse processo, tá bom? Mas fica tranquilo que até o final do dia a gente está com isso pronto e naturalmente a gente encaminha para os municípios. Ok, Júlia, vamos providenciar. Por nada. Bom, não temos mais mãozinhas levantadas. Tenho a impressão que passamos por grande parte das dúvidas que surgiram no chat. Disponibilizamos nossos contatos, tanto da área técnica quanto da área administrativa, e seguimos aqui à disposição de todos, aguardando entusiasmados que esse recurso da doação chegue o mais rápido possível aí nos municípios e possa contribuir com um pouco da organização local aí no enfrentamento desse período crítico que ainda estamos vivendo, né, do ponto de vista sanitário. Jack, Cláudia, algum encaminhamento final? Eu sou ruim de terminar a reunião. Por mim, elas continuam. Cíntia, por nós, não, tá tudo ok. É somente mandar um abraço fraterno a todos e a todas que estiveram com a gente até esse momento, e dizer que esse ajeitar, vamos dizer assim, né, das abóboras só se dá com a carruagem andando mesmo. Então é muito importante que as equipes municipais mantenham um contato bastante próximo, né, com a equipe do Conectar, para que todas essas dúvidas sejam superadas. E daqui para frente, gente, quanto mais a gente exercitar, né, as compras coletivas, as compras públicas, a gente vai entrar no operacional bem tranquilo, né, nos municípios. Acho que a mensagem mais importante, Cláudia, Cíntia e todo mundo do Conectar, é passar essa ideia de que o Conectar ele não é um ente ou uma pessoa jurídica estranha ao município, né? O Conectar, na qualidade de consórcio público, ele integra a administração municipal, sendo uma autarquia compartilhada com outros municípios. E isso aí é o que é o grande atrativo, né, dessa modalidade de consorciamento. A gente tem como
viabilizar com mais agilidade as compras públicas. Então, fica aqui o nosso abraço, nossa satisfação em ter estado com vocês, né, nessa manhã. Muito obrigado. Obrigada, Jack. Obrigada a todos pela presença, a todas, em nome da equipe do Consórcio Conectar, aqui presente. A gente está à disposição, como o Jack falou, o consórcio é uma importante ferramenta executiva para apoiar os municípios na saúde, garantir o abastecimento dos estoques, né, combater a escassez de alguns itens que a gente vem acompanhando por relatos. Karina, inclusive, trouxe a ideia da gente abrir um espaço no site, a gente vem fazendo isso nas reuniões, mas, de repente, deixar um espaço específico para que os municípios possam também indicar itens que estão em falta. A gente acompanha esse processo por meio de levantamentos periódicos, então acho que faltou a gente dizer aqui que os itens previstos nessa primeira ata de insumo são fruto, né, Karina, de uma pesquisa com mais de 600 municípios, então as atas refletem a necessidade das cidades e deixar sempre aberto esse canal para que as cidades possam indicar o que estão sentindo falta, o que tem dificuldade na aquisição, para que o consórcio entre como uma ferramenta complementar de aquisição. Então, a gente vai atender a sugestão de um de vocês aqui no chat de abrir um espaço para que os municípios, de uma forma mais ágil, possam indicar quais são as faltas, né, de insumos, de itens e medicamentos, para que essas informações possam ser levadas em conta na hora da produção, da confecção das atas, para além das pesquisas que a gente vem rodando constantemente. Acho que a gente salvou todos os contatos aqui, a gente tem um mailing grande de contatos, mas é importante também que as prefeituras mantenham os dados atualizados das interfaces para que a gente consiga acessar vocês com facilidade por e-mail ou pelo WhatsApp. A gente tem uma parceria grande com o WhatsApp, a gente tem uma plataforma que permite o contato em tempo real. A gente sofreu um problema técnico, a gente está fora do ar aqui faz algumas horas, mas essa plataforma vai voltar, estamos correndo aqui para restabelecer o sinal. Então, a gente tem essa atração, esse fôlego para um contato em tempo real com vocês, mas a gente agradece se puderem indicar quem são as equipes de assistência farmacêutica, as equipes de compra, as equipes que devem ser contatadas para os alertas, porque isso facilita muito a dinâmica com vocês. O consórcio tem esse desafio de ter dimensões inéditas, né? A gente tem 2.136 municípios consorciados, então a gente tem aí um desafio de cascatear a informação e fazer chegar rapidamente a todo mundo. Então, a gente agradece se vocês puderem também manter esses dados atualizados. Acho que é isso, a gente finaliza aqui para manter o nosso regramento do horário previsto com vocês, mas a gente está à disposição no site do consórcio, consórcioconectar.org.br, no rodapé tem as indicações dos e-mails, dos celulares, e da indicação das licitações, estão todos na aba transparência, então a gente acredita que os dados estão fáceis ali de serem acessados. A apresentação está aqui no chat, mas vai por e-mail também, e com isso a gente encerra aqui agradecendo a presença, a disponibilidade de todo mundo, sempre nos colocando à disposição para sanar essas dúvidas aí, tanto na parte de regularização, na adimplência com o consórcio, mas também na definição dessa logística de entrega dos insumos e adesão às atas, participação nas atas já disponíveis, tá bom? Obrigada a todas e a todos, um bom dia para todo mundo, um bom dia de trabalho, uma boa segunda-feira. Boa semana. Boa semana, pessoal, um abraço. E até breve, tchau. Até breve.